Segunda parte do Comissão Executiva, o turismo em Portugal deverá contribuir com 8 mil milhões de euros para a balança comercial este ano, um aumento de quase 20%. Segundo o presidente do Instituto de Turismo, Portugal está pela primeira vez no top 10 do turismo mundial. Nesta Comissão Executiva estamos a analisar o turismo em Portugal, como se pode potenciar ainda mais, qual o contributo que pode ter para a economia, quais os desafios criados pela sazonalidade e pela globalização, no fundo, como pode o país ser mais competitivo. Nesta segunda parte vamos também analisar uma proposta de abordagem que sugere a criação de euro-regiões e também uma aposta no turismo de nichos. Estamos então a fazer o debate aqui em estúdio com Bruno de Sousa, que é professor universitário, e Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Bruno de Sousa, começo já por si, justamente para nos explicar qual é o objetivo deste estudo que realizou. Portanto, o estudo que eu desenvolvi, que foi, neste caso, desenvolvido no âmbito do meu doutoramento, insere-se na teoria do chamado marketing de nichos aplicado ao turismo, e o estudo em concreto, portanto, e foi o contexto de estudo do nosso caso, abordou o turismo, ou abordou a ligação do norte de Portugal com a Galiza, muito no sentido de estudarmos aqui o comportamento do consumidor numa ótica precisamente desse turismo de nichos. Portanto, uma dupla perspectiva, por um lado, não apenas porque falar de uma euro-região, ela própria, pode ser enquadrada e pode ser encarada como um nicho, portanto, é uma área geográfica de reduzida dimensão, mas que tem uma grande, ou à partida terá uma grande proximidade, uma grande cooperação e uma colaboração entre as duas partes, e isso é muito interessante, mas, por outro lado, pelos próprios nichos que vão surgindo cada vez mais em turismo, ou se preferirmos pequenos segmentos do mercado, que tornam, a meu ver, e essa é uma das conclusões do estudo, tornam o turismo cada vez mais uma atividade interessante. Portanto, Bruno, para percebermos do que é que estamos exatamente a falar e exemplo de nichos no turismo em Portugal. Portanto, nós quando falamos de um nicho, um mercado muito específico, com interesses muito específicos, pode ser, portanto, não existe uma fronteira entre o que é considerado um nicho ou um segmento, portanto, um nicho será um segmento mais reduzido, mas se calhar, se porventura, e falando um pouco do estudo, se pensarmos no exemplo daquilo que hoje em dia muita gente conhece e muita gente começa a aderir, não em massa, mas com alguma força, por exemplo, os caminhos de Santiago, que percorrem, vou dar um exemplo, portanto, de Guimarães, Braga, Valença e depois, passando por Vigo, Pontevedra, até chegarmos a Santiago, pode ser um bom exemplo de um tipo de turismo que ao mesmo tempo abarca um pouco da componente da aventura, da componente cultural, da componente religiosa, da componente do desporto, porque há quem o pratique também em bicicleta, e isso são tudo nichos, ou são segmentos mais reduzidos de interesse, muito interessante, neste caso numa ótica da oferta turística, porque permite potenciar alguns produtos e alguns serviços que eventualmente estariam esquecidos, e do mercado que aí sim, porventura, ainda será mais fidelizado, porque, da minha experiência e daquilo que eu conheço, muita gente depois repete o caminho, não pela costa, mas do interior, e depois portanto, o caminho principal, depois há quem o faça a partir de França, e, portanto, isto vai crescendo. O próprio turismo gastronómico, em certa medida, pode ser visto como um outro segmento muito interessante. O enoturismo já está sedimentado em Portugal? O enoturismo, nomeadamente, é um dos setores ou um dos vetores que tem crescido claramente nos últimos anos, nomeadamente na zona do Douro. Não é? Potenciado pelo vinho do Porto. Muito potenciado pelo vinho do Porto, que tem claramente portanto, crescido através do mercado britânico e o próprio mercado francês, o mercado espanhol, o mercado alemão. É um bom exemplo, que depois também vai relacionar um pouco com a questão do próprio turismo de natureza, né, o turismo rural, e as coisas vão se interligando. Portanto, esta ideia de que nós não podemos pensar apenas no nosso nicho, no nosso segmento, mas sim trabalhar de uma forma conjunta. E quem trabalha o enoturismo que possa apresentar uma ideia e um projeto e uma oferta pensada, mas que esteja articulada com o turismo de natureza, com o turismo religioso, com o turismo arquitetónico, e aí sim possamos ter uma oferta mais integrada. A sua tese de doutoramento defende também um conceito das euro-regiões. O que é isto? Portanto, as euro-regiões, nós
são vários exemplos de euro-regiões que estão espalhadas, portanto, por vários países, pressupõe a existência de pelo menos dois destinos transfronteiriços, portanto, em países diferentes. Temos o caso do Alentejo, Andaluzia e Algarve, temos o caso do norte de Portugal com a Galiza, portanto, que remeta depois ali para aquela questão de uma maior proximidade entre os dois espaços territoriais contíguos, conjuntos, e que no limite possamos falar, isso não é fácil, mas é um desafio, no limite possamos falar de uma marca comum, de um destino comum. O cliente que pense no norte de Portugal ou que pense na Galiza, pensar nos dois destinos como um local comum a visitar. Porquê? Precisamente pela proximidade, né, pela componente cultural, histórica, pelas tradições, pela forma como internamente, portanto, um visitante na Galiza se identifica muito facilmente com um residente do norte de Portugal, mas ao mesmo tempo pela forma como os dois se complementam e tornam essa oferta ainda mais interessante. Rui Leão Martins, é um pouco como tratar a vizinha Espanha como parceiro e não como concorrente. Sim, eu acho que isso é o caminho do futuro. Nós, durante muitos anos, eu penso que, ao longo de gerações, olhámos sempre um pouco entre Espanha e Portugal, e embora as famílias se tenham muito entrelaçado, nomeadamente quem é da zona mais... Mas o povo ainda diz de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Essa questão é muito vulgar dizer, são os menos, mas evidentemente que há muita família mista, digamos, entre espanhóis e portugueses. Eu próprio, a minha família na zona ali de Porto Alegre e de Elvas, toda aquela zona, depois se cruzava com casamentos com pessoas espanholas. E, portanto, o que é que sucede? Sucede que, apesar de tudo, eu acho que há uma grande similitude e diversificação entre os dois países. Há uma similitude relativamente importante, às vezes, no aspecto cultural, mas depois, quando temos outras coisas diferentes, por exemplo, no aspecto patrimonial. No aspecto gastronómico, isso é claro. A comida é diferente de um lado e do outro daquilo que ainda consideramos a fronteira entre Portugal e Espanha, mas, sobretudo, nós descobrimos uma coisa, é que Portugal e os portugueses gostam de ir à Espanha e os espanhóis hoje gostam de vir a Portugal. E, portanto, isso é bom. Descobrimos mutuamente nos vários domínios, porque tem também hoje turismo para todo o tipo de níveis de interesse por um ou por outro país. Há os que vão a outro país, por exemplo, e sabe que muitos portugueses vão à Espanha com a questão gastronómica, com a questão das estrelas Michelin, com os restaurantes que estão, digamos, consagrados e fazem, portanto, quase que uma romaria. Há a questão religiosa, Santiago é muito importante, e há bocadinho o Bruno, quando falou nisso, sabemos que não é só deste lado, do lado francês também, vêm muitos franceses, digamos, nessa romagem até Santiago de Compostela, e depois há a questão, digamos, de descobrir o outro país, porque se formos ver, por vezes, nós dizemos, conheço Espanha, mas conhecemos uma ou duas cidades, conhecemos Madrid, conhecemos Barcelona, não, mas Espanha é mais do que isso. O mesmo também dos espanhóis em relação ao Portugal. Vêm a Lisboa, vão às praias do Algarve, vão ao Porto, mas há mais do que isso. E, portanto, eu acho que as euro-regiões, que existem em muitos países do mundo, por todos aqueles países que são limítrofes de fronteiras, acabam por querer explorar um pouco de um lado e do outro, aproveitando turismo que vem a um sítio, mas que depois pode vir ao outro. Eu penso que as euro-regiões são uma realidade que pode ter também maior publicidade, se quiser, e maior divulgação, porque dentro de cada país há uma abrangência hoje maior do turismo e, portanto, o turismo já não vem só, às vezes, para um ponto, até como vinha há 20 anos, vou a Lisboa, mas não se conhecia mais nada, ou vou para a praia do Algarve e voavam diretamente, por exemplo, da Holanda ou da Alemanha para o Algarve. Ou o turista no Algarve, que ia só ali à Emonte fazer umas compras. Exatamente. Hoje eu penso que é diferente e por isso eles chegam normalmente, alugam os seus carros e querem conhecer mais do país e permanecem mais tempo e têm mais noites em Portugal e, portanto, isso tudo é positivo. Bruno Sousa, isto é também a prova que o perfil do turista e do consumidor está a mudar? Claramente. E uma das conclusões mais interessantes que pudemos retirar do nosso estudo foi essa. Portanto, é que nós, na altura, inquirimos 481 visitantes, portanto, o nosso estudo tinha logo essa condição. Nós só vamos inquirir o turista que, de uma forma premeditada, visite a Euro-região, Norte de Portugal, Galiza ou Galiza, Norte de Portugal, portanto, não importa a ordem. E podemos tirar diferentes conclusões para, por um lado, os turistas que são residentes na Euro-região, portanto, imaginemos o residente no Porto, que vai passar 4 ou 5 dias, imaginemos, portanto, Braga, Viana, Guimarães, e que vá depois para a Espanha, para Santiago ou para a Corunha, ou, por exemplo, um visitante
um residente, portanto, em Santiago de Compostela, que venha passar a Semana Santa a Braga, por exemplo, e esse cliente, esse perfil, conduziu-nos a determinadas conclusões diferentes do tipo de turista que, por exemplo, é oriundo de Itália, ou do Brasil, ou de outro ponto, portanto, do planeta. Ou seja, a própria questão da identidade funcional ou do laço afetivo, a questão da forma como o residente se identifica com aquele local, conduz-nos a determinados resultados, e isso depois é muito interessante pela forma como nós depois podemos comunicar e promover e vender o nosso produto e o nosso serviço, portanto, numa ótica de turismo para residentes, quando comparado com o turista que vem, por exemplo, do Brasil ou de Itália ou da Rússia, que porventura terá mais a componente emocional, a questão do prazer associada à viagem, portanto, da novidade, e não tanto da forma como ele se vai identificar com aquele local. E mais uma vez é possível, através dessa análise de multigrupos, direcionar o nosso produto ou o nosso serviço para diferentes perfis de consumidores. O turista brasileiro também poderia, pelo menos até há pouco tempo, ser encarado de duas formas. Por um lado, a ligação afetiva com Portugal, mas por outro também ainda resistia uma certa ideia preconceituosa em relação ao Portugal de antigamente. Acha que já há uma ideia diferente, já conseguimos mostrar que Portugal é a Europa? Eu creio que sim, creio que realmente é um mercado muito específico e muito portanto, é um mercado especial para Portugal, não é um mercado oriundo do Brasil, realmente é essa componente histórica e de grande proximidade, não é? mesmo em termos de própria língua e os próprios hábitos. Sim, esse lado menos positivo de Portugal, eu creio que gradualmente, isso não é algo também que de um dia para o outro que seja mudado, mas eu creio que sim, creio que Portugal, da forma como tem comunicado e como tem vendido nas próprias feiras internacionais de turismo a nossa oferta, eu creio que uma grande maioria dos brasileiros ou do visitante da América do Sul que visite Portugal tende a repetir a experiência, tende a recomendar aos familiares e, portanto, creio que no longo prazo esse problema vai ficar minimizado. Através do seu estudo, o que é que lhe pareceu que influenciou as alterações de perfil do consumidor? Foi a globalização, foi o aumento do poder de compra ou a falta dele durante a crise? O que é que influenciou? Eu penso que um aspecto que influenciou e tenderá a influenciar no futuro está muito ligado a esta questão que há pouco a Marta tinha dito no início da competitividade e da abertura dos mercados, ou seja, do acesso à informação que nós temos e do cliente ser inevitavelmente cada vez mais, como disse há pouco, mais crítico, mais exigente, mais atento, mais informado e portanto ele sabe muito bem o que pretende, sabe o que quer, sabe quais as necessidades, como o Dr. Rui tinha dito no início, as necessidades que tem e portanto cada destino e cada região só tem de promover aquela oferta no sentido de satisfazer aquela necessidade do cliente. Porque se ela não ficar coberta, se as expectativas não forem alcançadas, no médio e longo prazo não tem hipótese. Não é? E, portanto, o que mudou realmente, na minha opinião, e daquilo que o estudo nos conduziu, nessa questão do comportamento do consumidor e do perfil do consumidor, passa muito pela forma como hoje em dia o cliente tem mais acesso a tudo. À informação, à concorrência e à forma como ele vai comparar as várias ofertas. Rui Leão Martinho, a globalização também foi muito potenciada por uma grande oferta low cost, seja companhias aéreas, os hostels de que já falámos, portanto isso também permite que hoje em dia seja possível viajar mais e de forma mais barata. Tudo isso permitiu mais ainda a questão, como sabe, da facilidade que hoje há de ser o próprio a marcar as suas viagens, a marcar os seus hostels ou os seus hotéis, a marcar os espetáculos que quer ver antecipadamente, comprar o bilhete, imprimir na sua casa, fazer o mesmo com as entradas dos museus. Porque vamos lá fora, como aqui, que vêm também os estrangeiros, e os museus estão sempre cheios de gente para ir ver as exposições temporárias ou permanentes. Ora, tudo isto é a facilidade hoje em dia das novas tecnologias, também de uma população que está muito mais, digamos, habilitada a tirar partido da internet, do Google, de todos os instrumentos que tem à sua frente, e depois essa questão do custo, que é importante, porque normalmente a pessoa pode pensar que para destinos, nomeadamente, com 3 horas ou 2 horas e meia de viagem, porque é que não há de ir a low cost? Para dormir de 3, 4, 5 noites, em que a maioria dos dias está fora do hotel, porque não dormia num hotel mais barato. E, portanto, permite-lhe depois orientar as suas próprias disponibilidades
para outro tipo de gastos que queira fazer nesse país. Bruno de Sousa, há pouco falámos aqui de um risco que é de começar a surgir um boom de hostels, de turismo, tentar capitalizar este segmento. Como é que se controla que o país não caia num excesso, se é que isso existe? Pois isso é um problema e é um desafio. Portanto, não tornar o turismo de massas depois um problema para a questão da sustentabilidade, não é? E do conforto e do bem-estar social no médio e longo prazo. Isso depois naturalmente terá que ver com a forma como nós vamos acompanhando o crescimento do turismo nas várias áreas geográficas e tentar conduzir o nosso mercado e o nosso segmento porventura para segmentos que não tenham a mesma performance e tentar potenciá-los, Ou seja, por exemplo, o Gerês tentar captar pessoas que habitualmente viriam a Lisboa, mas que nunca ouviram falar do Gerês. Por exemplo, não é? E como é que cada região se deve posicionar e diferenciar? Eu penso que a melhor forma neste caso será sempre pensar numa ótica concertada, numa ótica integrada e de uma solução conjunta, antes de mais. Essa deve ser a base, não pensar demasiado de uma forma individual e de uma forma demasiado pequena, se preferirmos. Não, pensarmos numa marca comum e de uma oferta comum, mas com essa inteligência, não é? Tentando potenciar os mercados, tentando potenciar as áreas que eventualmente não tenham um crescimento tão acentuado como outras, felizmente, o possam ter, e de uma forma, lá está, congruente, de uma forma articulada, chamar aqui os vários agentes do turismo e das atividades relacionadas com o turismo e tentar redirecionar o mercado para de uma forma inteligente, lá está, para aquela área que não tenha, de momento, portanto, o mesmo sucesso. Caso contrário, esse problema vai acabar por ficar cada vez mais acentuado e, no longo prazo, teremos realmente o efeito nefasto do turismo a prejudicar a nossa marca. Rui Leão Martins, nos dias que correm, esta questão também é inevitável e, praticamente, para terminar, será que toda esta crise em torno da TAP prejudicou, de facto, a credibilidade e a atratividade de Portugal para os turistas ou, no seu entender, poderá ser apenas uma questão transitória? Eu espero que seja uma questão transitória. A TAP, aliás, tem boa imagem, como sabem, em termos, nomeadamente, da segurança, que é uma questão importante para quem voa e para quem tem que se deslocar, mas devemos evitar este tipo de situações muito radicais por dois motivos. Não é só a questão da TAP, é a questão de Portugal em si. Todo o tempo que nós perdemos num certo radicalismo e num certo confronto que é muito típico de Portugal, devia ser utilizado para termos compromissos. E esses compromissos passam para todos fazermos o melhor, para que o nosso país produza mais riqueza e consiga dar melhor nível de vida, melhor bem-estar a todos os seus habitantes. Isso é que faz as pessoas felizes. E, portanto, a questão da TAP, temporariamente, eu penso que sim. Quando fez a greve foi importante, houve perdas, mas houve, sobretudo, uma radicalização mais, digamos, para o interior, para Portugal, que eu acho que não tem estado muito de acordo com aquilo que é a maneira de ser de portugueses e do povo português. E penso que, efetivamente, devemos evitar isso, porque a imagem de Portugal, ela espalha-se em tudo. Mas uma das coisas em que é importante é dar aos turistas que nos visitam, mas também aos habitantes, nós portugueses que cá estamos, um caráter muito permanente de estabilidade. Meus senhores, muito obrigada aos dois. Foi um gosto conversar convosco neste Comissão Executiva. Então, o ponto final do Comissão Executiva, que, como habitualmente, regressa amanhã aqui no ETV, pouco depois das 10 da manhã. Até lá.